Muito bem, pessoal. Então vamos para o momento de estudo. Eu vou dar início a uma sequência que eu vou trabalhar agora nesse mês de fevereiro, mas vou começar ela agora no final de janeiro. Minha expectativa era começar lá em fevereiro, mas fizemos umas trocas. Eu disse, não, vou puxar para final de dezembro. Final de janeiro. Tudo bem. Eu não estou maluco, né? Mas ok. Eu vou falar sobre um livro, vamos ver se você adivinha. O livro que começa com alguém que está questionando a Deus e vai terminar em uma das mais belas expressões de louvor que você vai ter no Antigo Testamento. É um livro de alguém que está questionando Deus para, no final, realmente entender todo o trabalho que Deus havia feito. Você já mais ou menos adivinhou que livro é? É um livro que está lá no Antigo Testamento e começa com a palavra H, com a letra H. Livro de Abacuque. Ó, a Simone disse que fez que era Jó, né? O pessoal que está no coisa de leitura lá já ficou achando que era Jó. Não. O pessoal que está no grupo de leitura pensou que era Jó. Não é Jó, não é Jó. Livro do profeta Abacuque. É um livro curto, é um livro que você vai ver ali, ele tem 3 capítulos. O capítulo número 3, não perca, é uma das mais belas poesias de louvor que você vai encontrar em todo o Antigo Testamento. Mas é um livro que ele começa de uma forma bastante dramática, e hoje nós vamos parar nessa parte dramática. Talvez você vai dizer assim, mas não, parece que não terminou o estudo de domingo. Ele não vai terminar até o capítulo 3, mas fica tranquilo, eu vou dizer para você que vale muito a pena nós lermos o que ele está falando. Vou falar para vocês um pouquinho do contexto desse livro, da onde ele foi escrito, né? Esse livro ele foi escrito no final, no último tempo que Judá teve sobre a terra. Se você conhece a história dos hebreus, você sabe que Deus forma um povo que está lá no Egito, tira aquele povo do Egito, entrega para ele a lei, coloca aquele povo na terra prometida com Josué. Vem um triste período de tempo no livro de Juízes, em que eles não tinham rei. Depois é estabelecida a monarquia. Nós temos os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão morre, aquele reino que era as 12 tribos de Israel se divide em 2 reinos. Fica o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá. Os 2 coexistem concomitantemente por cerca de 300 anos, tá? E durante esse tempo em que eles são 2 nações, ora eles são os amigos, ora eles são inimigos, e houve um período em 722 que Deus eliminou Israel da face da terra. Foi tomada pelo Império Assírio, os assírios foram lá e dominaram o reino do norte, quase dominaram o reino do sul. Então, de 722 até o período do profeta Abacuque, são 117 anos que não existia mais Israel. O que existia era só a nação de Judá. Eis tudo que havia sobrado daquelas 12 tribos, que começa com uma promessa para Abraão e culmina então agora com apenas uma nação. E essa nação do sul, ela deveria ter compreendido tudo o que Deus estava fazendo por eles, mas volta e meia essa nação se esquecia de Deus. E aí, então, agora ela está prestes a ter um final muito parecido com o Reino do Norte. Não vai ser igual, mas muito parecido. Então, o que aconteceu é que se levanta um novo grande império, chamado Império da Babilônia, e a Babilônia está marchando agora e está atropelando tudo o que ele vê pela frente. A Assíria, que está ao norte, ainda está tentando segurar, chama a ajuda do faraó Neco II, que sobe com sua força armada, tem um pequeno problema com o rei de Judá, para passar os seus exércitos, para conseguir ajudar a Síria, né? Depois que ele consegue, o faraó Neco e o último rei que nós vamos conhecer do Império Assírio, o Surubalite, eles são derrotados na Batalha de Carquemes pelo Império Babilônico. E agora não tem mais nada que segure o Império Babilônico. E esse é o período em que Abacuque está escrevendo o seu livro. Mais ou menos ali, depois dessa Batalha de Carquemes, que foi em 605 a.C., lembrando
que em 606 ali já há uma investida contra Judá, e 588 Judá vai ser tomada pelo Império Babilônico e vai ser levada uma grande parte da população cativa para a Babilônia. Então Abacuque está exatamente nesse período. Imagina, talvez hoje, para dar um exemplo para vocês, seria um ucraniano que está verificando que um dos maiores e mais potentes exércitos do mundo resolveu colocar as suas armas contra você e resolveu invadir o teu país. Então imagina hoje, talvez a figura mais parecida que nós poderíamos ter de Abacuque seria um homem temente a Deus que morasse hoje na Ucrânia, na iminência da entrada do exército russo nas suas fronteiras. Essa é a situação desse homem. Então você vê que ele já está colocado em um momento, em um período bastante complexo, mas ele ainda não sabia de tudo isso, e hoje nós vamos ver agora os primeiros 11 versículos do primeiro capítulo de Abacuque. Nós vamos ver o que ele está dizendo nesses 11 primeiros versículos ali. Abacuque é uma figura que, fora o seu livro, na Bíblia, nós não temos nenhuma outra informação. Não sabemos exatamente quem ele era. Há alguns indícios na história hebraica que ele possa ser o filho daquela viúva que Elias ajudou, mas, de novo, não tem. Então, esse profeta ele é anônimo, embora a gente saiba que ele escreveu esse livro aqui, mas nós não temos muito como saber exatamente quem ele era. Seu nome em hebraico é muito parecido com a palavra abraço. Então, na ideia de que algumas pessoas identificam então que é uma mensagem de Deus abraçando o seu povo em um momento de extremo medo, pavor e incerteza desse povo sobre aquilo que vai acontecer, mas ainda assim Deus está abraçando o seu povo. Pode ser, mas não dá para bater o martelo a respeito disso. Então, os 11 primeiros versículos do livro do profeta Abacuque, que diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Agora é Deus respondendo a isso que o profeta falou nos primeiros 4 versículos. Estou trazendo dos babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus sua própria força. Esses são os primeiros 11 versículos do profeta Abacuque. E você diz assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu entender. Mas vamos por partes. Primeira coisa são os primeiros 4 versículos. Quando Abacuque está preocupado com o que está acontecendo na terra. Abacuque olha para a sua nação, Abacuque olha para as pessoas ao seu redor,
e tudo que ele enxerga é, versículo 2, violência, versículo 3, injustiça e maldade, destruição e violência, versículo 4, a lei enfraquecida, porque a justiça nunca prevalece, e os ímpios prejudicam quem é justo, e a justiça, em vez de se tornar justiça, é pervertida, e ela nunca acontece. Abacuque está olhando para a sua nação, está olhando para o seu país, está olhando para as pessoas ao seu redor, e a impressão que tem, parece que ele está morando na casa do lado da nossa, né? Parece que ele está ali, tipo, peraí, não sabia que Abacuque morava do lado da minha casa, e era meu vizinho. Porque a mensagem de Abacuque ela é extremamente atual enquanto ao clamor que ele está fazendo em direção a Deus. Nós estamos aí com um ano de 2023 que está começando, e a Serra Gaúcha nunca teve tantas mortes e tanta violência, por exemplo, a ponto de nós sermos observados de forma mais acurada por diversas forças de segurança, a Serra Gaúcha, devido à alta violência que está acontecendo. Sem contar em todo o resto, a justiça não acontece porque ela é pervertida, os líderes da nação estão todos eles envoltos em uma espiral decrescente de justiça e tudo mais. É só olhar nossos governantes e a nossa cidade que está abandonada, está no caos. Coisas que você escuta direto, Caxias está abandonada, por qualquer pessoa que você encontra, é isso que a gente ouve. Caxias está abandonada, não tem nada em Caxias que está funcionando do jeito certo, como deveria estar funcionando, parece que ficamos abandonados à nossa própria sorte. Abacuque está fazendo isso. Só que Abacuque ele foi levantar um clamor contra Deus. Ele foi lá e ele foi dizer, Deus, com licença, tenho que te fazer uma pergunta. Até quando vai demorar para que as coisas sejam encaixadas de acordo com os teus propósitos, a tua santidade? Quanto tempo vai demorar para que a tua justiça seja a justiça que vai prevalecer aqui na terra? Porque até agora o que eu tenho visto é que as coisas aqui estão muito ruins. O profeta levanta um lamento, e esse primeiro capítulo, esses primeiros versículos de Abacuque, eles podem ser comparados ao livro de Lamentações, aonde Lamentações está quase contemporâneo a esse livro. O profeta Jeremias, ele está olhando a invasão que os babilônicos fazem um pouquinho depois. Abacuque ainda está olhando os babilônicos chegar, e Jeremias está vendo os babilônicos cercando a cidade de Jerusalém, se preparando para o cerco que vai ser o derradeiro, aonde as pessoas vão ficar dentro da cidade sem poder sair, e isso era muito complicado, porque chega um momento em que, se você cerca uma cidade, e você impede que chegue até essa cidade os mantimentos necessários, a população lá dentro começa a passar fome. O livro de Lamentações é uma lamentação do profeta olhando as pessoas dentro de Jerusalém, morrendo de fome, a ponto de matarem seus filhos para não morrerem de fome. Então, esse é o lamento que Abacuque está levantando, dizendo assim, Deus, até quando essa justiça e tudo mais vai continuar impune? Esse meu povo vai ficar sem punição até quando? A violência e a injustiça estão prosperando, os líderes são corruptos, as leis são negligenciadas. E isso me faz parar e pensar e fazer uma pergunta a mim mesmo, e talvez você já tenha se feito essa pergunta. Como conciliar a maldade do mundo aí fora com um Deus santo? É mais ou menos isso que Abacuque nos levanta e nos impele a questionar. Como é que nós podemos olhar para o mundo e ver tanta atrocidade, a impiedade prevalecendo e tudo mais? Como harmonizar Deus com a história? Hoje mesmo, de tarde, eu estava reservando um filme para assistir com a Simone, que fala a respeito da Primeira Guerra Mundial, e eu acho impactante esses filmes de guerra, porque
você vê toda a crueldade, e a Primeira Guerra Mundial, o lema dela era a guerra que acabaria com todas as guerras. O que foi vendido para o mundo é que na Primeira Guerra Mundial o vencedor venceria e nós viveríamos em paz. E nós já tivemos a Segunda Guerra Mundial e na iminência da Terceira 1 milhão de vezes. E as guerras não acabaram. Como conciliar a história com um Deus que é santo, com um Deus que é justo? Como que ele pode estar no controle de algo que para nós, como Abacuque está olhando aqui, parece descontrolado? Abacuque olha ao seu redor e está vendo tudo caindo, tudo desmoronando. Inclusive, se você quer ler um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acabei de falar, como conciliar o mundo de hoje com um Deus soberano, tem um livro que foi escrito pelo reverendo Martyn Lloyd-Jones. O nome do livro é Do Temor à Fé. Esse é o nome do livro. O subtítulo do livro é Regozijando-se em Deus em Tempos Turbulentos. É uma excelente dica, se você puder, procure, ele está à venda ali em qualquer site de vendas, e você pode encontrar esse livro, e é um livro bastante atual, é um livro que nos ajuda a compreender vários desses dilemas do qual Abacuque está levantando. Então, depois de ver esses 4 versículos em que ele está questionando Deus, é o início da sua oração, dizendo, tá, Deus, vai demorar quanto para fazer a justiça que está aqui ao meu redor se desmanchando? E aí mal sabia Abacuque que agora os seus problemas iam começar. Porque a resposta de Deus, ela é desconcertante. Ela é tão desconcertante que Deus, no versículo 5, já prepara o coração do profeta e de quem vai ler o que Deus vai fazer da seguinte forma: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Aqui a ideia é mais ou menos assim: vocês vão ficar tão impressionados, vocês vão ficar tão chocados, que talvez você desmaie. É mais ou menos essa a palavra. Vocês vão ficar chocados, pois nos seus dias eu vou fazer algo que vocês não creriam se a vocês não fosse contado. É terrível o que Deus vai dizer a esse povo. Deus prepara agora o que Ele vai fazer com esse povo. Ele diz, olha, a notícia é dura. Estou trazendo os babilônios, ou os caldeus, eu não sei como é que está a tua tradução aí. Nação cruel e impiedosa. E é essa nação que vai trazer juízo sobre Judá, meu povo. Vou trazer sobre vocês uma nação que está galopando, e aqui tem algumas figuras de linguagem bem interessantes. Os cavalos são mais velozes que leopardos, são mais ferozes que os lobos que estão espreitando no crepúsculo. Eles vêm galopando, eles passam sobre tudo como o vento do deserto, quase que comparado a gafanhotos. Aonde eles vêm, eles levam tudo, limpam. O que sobra para trás é destruição, fogo, corpos nas ruas, mulheres violentadas, crianças mortas. É isso que vai acontecer. É isso que eu estou trazendo sobre vocês. A Babilônia vai ser usada como meu elemento de disciplina, como minha vara de disciplina. E por que eu digo que Abacuque agora começa seus problemas? Porque Abacuque antes estava preocupado com o que estava acontecendo aqui na terra. Dizendo, Deus, olha o que está acontecendo aqui, por que tu não dá um jeito nisso? Mas agora, ele vai ficar espantado com a resposta que vem do céu. Às vezes, quando Deus fala, é mais assombroso do que o silêncio que Deus faz. No caso de Abacuque, aqui ele estava dizendo assim, Deus está parado, Deus não está fazendo nada. E Deus vai dizer para ele, não estou alheio a tudo o que está acontecendo. Está chegando, e na verdade já chegou, o ponto máximo da rebeldia que Judá tem. Eu mandei avisos para a nação de Judá. Eles foram avisados por meio de guerras,
Eles foram avisados por meio da lei e dos profetas. Eles foram avisados por diversos momentos por causas naturais que eu enviei para eles. E mesmo assim, depois de 117 anos em que a nação de Israel não está mais entre eles, Judá continua a sua escalada de perversão. Estou ainda contando tudo o que esse povo está fazendo. Dito isso agora, eu não quero me atentar nem tanto às palavras de Abacuque, nem à resposta de Deus aqui, mas àquilo que eu, olhando para esse capítulo, vejo que realmente, às vezes, nós precisamos aprender. Primeira delas é que a resposta que Deus dá à oração, às vezes, não é a que nós esperamos. O que Abacuque queria? Meu povo aqui está em um monte de injustiça, eu conheço um Deus que é justo, eu vou orar a esse Deus justo vai agir de forma a transformar e mudar o coração do povo, a tirar os governantes corruptos, a tirar os religiosos que estão não respeitando a lei, e aí nós seremos uma nação santa, que nós viveremos de tal forma impressionante em santidade diante de todas as nações. E Deus diz, vou fazer diferente. Por isso, o aviso do versículo 5, vou fazer uma coisa que vocês não acreditariam se não fosse dito a vocês. É comum em nossas orações nós pensarmos que a resposta de Deus, ela vem ao encontro das nossas expectativas. Ela abraça as nossas expectativas e Deus está dizendo, sim, sim, o que tu está querendo é exatamente assim que eu vou proceder. Fica tranquilo. E nesse caso, nós temos agora um dos muitos aprendizados na Bíblia que, às vezes, a resposta de Deus, ao invés de ir ao encontro das nossas expectativas, ela vai de encontro às nossas expectativas. E no português há uma diferença enorme nessas duas frases. Ir ao encontro de é quando as coisas se encaixam. Ir de encontro a é quando elas se chocam. Então, às vezes, a resposta de Deus não vem ao encontro do meu anseio, mas vem de encontro ao meu anseio. E agora, o que vamos fazer? Deus está ensinando Judá, Abacuque, e eu e você, a partir desse livro, que nós precisamos compreender que Deus não está programado com nossa agenda, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. E às vezes os nossos anseios, eles não estão de acordo com aquilo que Deus vai fazer. E Deus vai tratar isso com todo carinho, amor, justiça, graça, perdão e misericórdia, mesmo trazendo uma nação ímpia para purificar o pecado do seu povo. Deus ainda está no controle. E a resposta que Deus vai dar é uma revelação que ele tem ao profeta. E ele diz, tu vai anotar isso aí e tu vai falar para o povo o que eu quero que eles saibam, o que eu quero que eles aprendam, o que eu quero que eles entendam. Deus vai trazer agora não mais um aviso. Lembra que eu falei para você? Deus já avisou por meio de guerras, por meio de profetas, por meio de reis, por meio de eventos naturais. O povo não está ouvindo. E aí o profeta talvez, eu vou pedir, vou ver o que Deus, se ele tem mais alguma revelação. E Deus diz, não estou mais dando uma revelação. Estou indo cumprir a sentença. O povo já foi julgado. O povo já foi condenado. E eu agora estou indo fazer cumprir aquela que é a minha justiça diante desse povo. Abacuque se espanta. Sabe por que Abacuque se espanta? E aí vem a segunda coisa. Porque quando Deus não responde nossa oração do jeito que queremos, em geral temos a tendência de fazer como Israel e Abacuque faz. Mas nós somos melhores que os caldeus. Nós somos um povo melhor, né? A gente vai todo domingo na igreja,
A gente até ora de manhã ou de noite, não sei o momento que você ora. A gente lê a Bíblia, né? Então, nós temos que ser melhores que os caldeus, né? E, na verdade, não é bem essa a verdade. Não há nada que nos torne melhor do que qualquer outras pessoas ali. Então, quando a gente vê alguém que não teme a Deus não ter sua oração respondida, a gente até diz, não, claro, justiça de Deus. Mas, quando Deus não responde a nossa do jeito que queremos, Deus está com algum problema aí. Pessoal que está acompanhando a leitura da Bíblia, a gente debateu bastante em Jó. Não, o que aconteceu com Jó? Né? Jó disse, olha, eu sou justo. Deus me tirou tudo, eu já sei o que aconteceu. Deus pegou a ficha errada. Era para pegar o Ju, e ele pegou o Jó. E aí Deus está dando a sentença do Ju para mim, que sou o Jó, mas eu sou o Jó justo. O Ju que é injusto. Vai lá e dá um jeito nele. Estou falando isso por causa da ordem, Deus tem os arquivos em ordem alfabética, né? O Jó, depois o Ju, e assim vai. E aí Deus, né, Jó diz, olha, Deus errou o nome, ele está com a ficha errada, ele está olhando a ficha do ímpio e colocou sobre mim a culpa. Já os amigos dele chegam lá e dizem, não, tu é culpado, só pode ser culpado, Deus não erra, então tu é culpado. E aí eles ficam nesse debate por um bom tempo, e o pessoal viu lá. Abacuque aqui está mais ou menos tentando entender isso. Ele diz, mas por que os caldeus, e nós veremos isso mais adiante, quando terminarmos de pregar, se eles são piores que eu? Aí eu lembro de quando eu era pequeno, lá em Barbacena. E nós tínhamos uma trupe ali na rua, né? Tinha o pessoal da rua de baixo, o pessoal da rua de cima. E tinha ali uns meliantes. Então eu lembro que tinha o Gabriel, tinha o Cássio, tinha o Dico, tinha o Jeff, tinha eu, né? Toda a galerinha da rua ali, tinha o Igor, tinha, né? Depois tinha o pessoal da outra rua lá, tinha o Evandro, Marquinhos, a galera. E, em geral, volta e meia, cada um ia brincar no quintal do outro, lá na casa do outro e tal, e sempre que dava algum perrengue, sempre que quebrava uma janela ou acontecia alguma coisa, a dona da casa já saía com a Havaianas pronta, né? E quem é que ela ia disciplinar? Em quem que ela ia fazer a justiça? Em quem? No filho. Por isso que era perigosíssimo. O dia que a coisa era na tua casa, você primava para que nem a grama fosse arrancada. Porque depois, ao chegar em casa, era você que entrava para o laço. Por quê? Porque você foi avisado diretamente por eles. Então, quando Abacuque acha, não, mas eu sou melhor e recebe a disciplina, na verdade não é isso. Porque o pecado do fiel é pior do que o pecado do infiel. Quando eu peco, para Deus é mais pesado do que qualquer pessoa que passe aqui na rua, que não faz parte da nossa comunidade, que não conhece a Deus. Quando essa pessoa peca, é menos pior, vamos usar esse termo, do que quando eu peco. Sabe por quê? Porque quando eu peco na rebeldia contra aquilo que Deus já me revelou. Eu sei que aquilo é errado. Por isso a mãe já saía e dizia o quê? Fulano, o que eu falei a respeito da bola e o vidro? Né? Tinha que aprender sobre física, né? A respeito da trajetória de um objeto tirado da inércia pela força investida pelo pé de um cidadão. Quando vai de encontro a um vidro, ela tem muita energia cinética ainda, e o que acontece é que o vidro não tem força suficiente para bloquear e receber toda essa energia, faz com que o vidro se estilhasse. Viu? Tinha que aprender física para saber o seguinte, fulano não chuta a bola tão forte que o vidro da minha casa quebra, e depois, quem se quebra sou eu. Era complexo isso. Então, Abacuque está se achando melhor, e Deus diz, não, vocês precisam da minha disciplina, porque a vocês foi revelado.
Não uma, não duas, não três, não por uma pessoa, mas por mais de 100 pessoas que já falaram diretamente a minha palavra a essa nação. E agora, eis que trago sobre vocês disciplina. Aí nós vemos que até a visão desse profeta Abacuque, ela é limitada, ela é restrita. Eu até diria que, em termos de Israel, muitas vezes a visão, como a de Abacuque tem de Deus, é uma visão provinciana. Por que provinciana? Porque eles se achavam os donos de Deus. Eles achavam que, como povo escolhido de Deus, Deus ia sempre aliviar para eles, Deus ia sempre dar o jeitinho para eles, Deus ia sempre fazer o melhor para eles. E é legal que logo no versículo 5 Deus diz: olhem as nações e contemplem-nas. Parem de olhar para o seu próprio umbigo apenas. E eis que agora eu vou fazer uma coisa que vai assustar a todos vocês. Vou trazer um povo para juízo. Mas um povo que é pior. Não é pior. Porque para vocês já foi dito, estabelecido, pensado, colocado no papel, e vocês ainda assim não estão entendendo. Abacuque tinha uma visão restrita e provinciana de Deus, porque Deus, para Abacuque, estava preso ao seu templo e à sua religião. E no ano 508, quando esses caldeus entrarem na Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, até o templo será destruído e varrido. Entrar em Jerusalém. Obrigado, Gava. Vai entrar em Jerusalém e vai destruir o templo e vai arrasá-lo. Depois ainda esse templo vai ser reconstruído mais uma vez para ser terminado pelos romanos no ano 70. E nunca mais ser erguido. E o que sobrou é só o que você visita hoje lá em Jerusalém, Israel. O Muro das Lamentações é só o que sobrou do grande templo que Jerusalém tinha. Deus não está preso a templos e Deus não está limitado à religião. Isso é uma coisa que nós cristãos temos que entender. Deus, ele não funciona somente de acordo com o meu e o teu paradigma. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é impossível de ser concebido pela nossa mente. Às vezes eu vejo pessoas que vêm com uma sinceridade no coração, dizendo assim: se eu ler a Bíblia toda e entender toda ela, eu vou poder entender tudo que Deus é? Eu digo, não. Jamais isso poderá acontecer. Porque você me pedir isso é como eu estar morando em Caxias do Sul, pegar São Paulo e colocar em cima de Caxias. Não vai caber. Não vai caber. Então é isso que vai acontecer. Quando você lê a Bíblia, você até entende os caminhos pelo qual Deus está guiando, você vai compreendendo um pouco da mente de Deus, a forma pela qual Ele está agindo em santidade, salvação e tudo mais, e é ótimo fazer isso, mas não prenda a Deus a templos ou a religião, porque Ele é muito maior do que isso. Várias vezes Ele vai dizer assim: não há templo algum humano que possa me segurar ali. Deus está com o seu plano ativo, é isso que Abacuque precisa entender. E esse plano ativo faz com que Deus seja soberano sobre a história. E aí vem a parte mais assustadora. Não é Satanás que está trazendo os caldeus sobre Jerusalém. É o próprio Deus. Porque senão a gente sempre fica nessa, não, isso aí é coisa de Satanás. Esse povo foi erguido por Satanás, Satanás está vindo em direção para combater com o povo de Deus, vamos dobrar o joelho em oração aí, porque Deus vai ter que agir, e nesse momento Abacuque vai ficar sabendo que não é Satanás que está trazendo esse julgamento, mas é o próprio Deus trazendo um povo para julgar a nação de Judá. Muitas vezes, e essa é a terceira ideia, nós achamos que tudo que se levanta contra nós é uma ação satânica do inimigo, mas às vezes nós precisamos parar um pouquinho e tentar entender
o que Deus tem a dizer a respeito disso. E às vezes não precisa ser necessariamente uma disciplina, que é o que está acontecendo aqui. Às vezes pode ser só uma circunstância na qual nós vamos ampliar nossa visão de Deus, como foi com Jó, por exemplo. Mas quando alguma coisa que eu não gostaria se abate sobre mim, eu tenho que dobrar os joelhos e eu tenho que procurar sabedoria para dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Como cristãos sábios, nós devemos saber que há algumas coisas que não são ação de Satanás, outras são, mas algumas coisas não são ação de Satanás em nossa vida, mas a própria disciplina do Senhor, ou o próprio ensinamento de Deus e uma ampliação do seu conhecimento, trazendo sobre nós circunstâncias que nós não gostaríamos. E esse, para mim, são as três principais pilares que, ao olhar para esses primeiros 11 versículos do profeta Abacuque, nós temos que prestar atenção. Primeiro, nem toda oração que Deus responder vai ser de acordo com aquilo que eu espero. Segunda coisa, Deus pode agir livremente porque Ele é o Senhor e Criador do universo e Ele não precisa agir de acordo com os paradigmas que eu tenho dEle, porque Ele é o Criador e livre para fazer aquilo que Ele quer. E terceiro, é que nós precisamos entender que nem toda má obra, ou má ação, ou um fim ruim nas circunstâncias da minha vida, é ação de Satanás. Mas sim, às vezes, pode ser uma ação do próprio Deus, conduzindo e gerindo como que Ele está fazendo com o exército da Babilônia, que vai chegar até o povo de Judá. O livro termina numa expectativa. Nós vamos, num próximo momento, ler o que Abacuque vai falar do versículo 12 e a resposta de Deus até o final do capítulo 2, e depois nós vamos ler o capítulo 3 todos juntos. Como eu falei para vocês, é um livro que começa com temor, mas termina com uma das maiores expressões de louvor que você vai encontrar em todo o Antigo Testamento. Então, vale a pena pegar os próximos estudos de Abacuque. Ok? Hoje, precisamos entender essas três coisas. Primeiro, Deus, às vezes, vai responder não à minha oração. Segundo, Deus não está limitado ao que eu acho que Ele tem que fazer, porque Ele é livre como Senhor e soberano Criador para fazer aquilo que Ele planejou. E o terceiro é que nem toda ação má na minha vida, ou nem toda ação que gera algo que eu não gostaria na minha vida, é necessariamente uma ação de Satanás. Então nós precisamos, como cristãos, ter muita sabedoria para entender o que está acontecendo, e é o que vai acontecer com esse homem aqui, que começa xingando Deus e termina de joelhos dobrados, mãos erguidas ao céu, reconhecendo quem Deus é. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pelas palavras do profeta Abacuque, que foi corajoso em levantar um clamor diante de Ti, inclusive te acusando de demora, ou te acusando de não estar olhando e observando o que está acontecendo, ou te acusando de praticar uma justiça que não é bem a Tua justiça. E ao mesmo tempo ficamos assustados sim com a resposta que Tu dás a esse homem, de que Tu vai trazer sobre o Teu povo, o Teu amado povo, que foi concebido desde a fundação dos tempos, por um povo duro e perverso como é o povo babilônico. Então eu fico espantado como Abacuque deve ter ficado. E mais ainda, porque ele estava ali morando, ele conhecia o nome daquelas pessoas que depois seriam marchados sobre ela os cavalos babilônicos. Ele conhecia pessoas que seriam mortas por esse exército. Então para ele foi muito mais duro e muito mais difícil. Mas Senhor, assim como esse homem termina seu livro te louvando, eu quero isso para a minha vida. Independente das circunstâncias, independente daquilo que Tu vais fazer, independente daquilo que Tu vais responder, aquilo que Tu vai trazer como disciplina ou como ensino, aos nãos que a minha oração recebe,
e a todo o teu processo na minha vida. Eu quero dizer que eu quero terminar a minha vida de joelhos dobrados e braços erguidos, louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Me ensina a olhar nas palavras de Abacuque, em todo esse livro aqui, como eu posso fazer isso. Dá um coração para cada um de nós que seja capaz de te louvar e te engrandecer, independente das circunstâncias de tudo que está acontecendo. Livra nossa mente, Pai, de estar tão apegada ao que está acontecendo ao nosso redor que nos esquecemos de olhar para o céu. Nos esquecemos de ver que Tu tem um plano com cada coisa e cada circunstância que acontece aqui. Pai, nos ajuda a sermos cada vez mais assim. Livra-nos de sermos não sábios. Livra-nos de sermos tolos e acharmos que tudo o que nós queremos é o que Tu tem que fazer. Pai, começa a trabalhar no nosso coração. E que ao final do livro de Abacuque, nosso coração irrompa em louvor, como desse homem fez também. É isso, Pai, que nós queremos, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Em nome de Cristo te louvamos. Amém.